Capítulo 257, Corrida contra o Tempo. Tradução, GP Revisão, Reiser. Grande cidade dos fantoches, a divisão do culto do fantoche fantasmagórico. Dentro do salão espaçoso, muitas figuras estavam espalhadas enquanto uma atmosfera escura e tensa se aproximava furtivamente, fazendo com que o coração da maioria das pessoas ficasse sobrecarregado. Na verdade, para a maioria deles, eles acabaram inconscientemente suprimindo a respiração. Agora, no grande salão, quase todos os membros da divisão de elite do culto do fantoche fantasmagórico se reuniam no recinto. No entanto, neste momento, a maioria de suas cabeças estavam abaixadas, pois não ousavam olhar diretamente para a frente. Naquele local, havia um ancião vestido em um manto cinza sentado silenciosamente. Mesmo que não houvesse emoções em seu rosto velho e enrugado, todo mundo podia sentir uma intenção assassina maníaca fluindo abaixo daquele rosto sem emoção. No meio daquele grande salão havia duas figuras de pé com a cabeça abaixada. Os dois eram precisamente a dupla de nariz de águia que acompanharam Roazu para caçar Lindó. Agora, ambos os corpos deles estavam tremendo continuamente, pois estavam evidentemente assustados. Quando ele ouviu as palavras trêmulas da dupla de nariz de águia, aquele ancião sentado na frente casualmente abriu a boca. Sua voz soava excessivamente grossa e fria. De acordo com os dois, por vocês terem se enganado com um truque simples, isso fez o meu Zonger ficar em perigo. Apenas ouvir o tom de sua voz era o suficiente para fazer o coração ficar frio. Ao detectar a raiva na voz do ancião, aquele praticante de focinho de águia explicou apressadamente: Elder Roa, na época, achávamos que o guardião Roa seria capaz de lidar com ele sozinho. Bang! No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, um poder Yuan violento explodiu e violentamente bateu contra seu corpo, fazendo com que ele fosse diretamente explodido antes que finalmente batesse contra um pilar. Imediatamente, ele vomitou um bocado de sangue fresco. Bastardos inúteis! Muitos de vocês foram atrás de um único pirralho, mas sofreram tantas baixas. Qual é o sentido de manter todos vocês? A voz daquele ancião estava gelada enquanto seu olhar se assemelhava ao de um demônio. Seus subordinados falharam com você. Aquele praticante de focinho de águia cuspiu o sangue fresco dentro de sua boca. Ele não se atreveu a se opor mais enquanto respondia apressadamente, enquanto seu rosto empalidecia. Ancião Roa, embora o administrador lhe tenha falhado em suas obrigações, agora não é hora de prosseguir com esse assunto. O mais importante agora é capturar aquele desgraçado e vingar o guardião Roa. Um homem de meia idade, que provavelmente tinha algum status, falou imediatamente. Aquele pequeno bastardo é bem esperto. Ele deve ter se escondido dentro das montanhas profundas. Não será fácil localizá-lo, outro homem de meia idade suspirou quando ele disse. Envie um mandado de busca. Ligo, quero que você desenhe o rosto desse pequeno bastardo e espalhe-o por toda a grande província desolada. Eu quero garantir que ele não tenha lugar para se esconder em toda esta grande província. Em pé à frente, o ancião de túnica cinza disse mais uma vez friamente. Sim. Quando ouviram suas palavras, aquele praticante com nariz de águia concordou apressadamente e respeitosamente. Com base na influência que seu culto do fantoche fantasmagórico tem na grande província desolada, se eles mandassem um mandado de busca, então o alvo deles estaria em um momento difícil. Administrador Shen, me leve para o lugar onde Zonger foi morto. Se aquele desgraçado pensa que pode facilmente escapar de mim, ele é simplesmente ingênuo demais. Quando ele for capturado por mim, vou fazê-lo entender que viver pode ser ainda pior do que a morte.
Aquele ancião de túnica cinza levantou-se solenemente antes de sair do grande salão. O outro praticante do estágio avançado da criação da forma que acompanhou o azul para caçar Lindó, rapidamente seguiu atrás. Enquanto olhavam para aquele velho ameaçador de túnica cinza, que estava cheio de uma cruel intenção assassina, todos silenciosamente engoliram em seco. Agora, todos sabiam que este ancião, que uma vez foi infame em toda a grande província desolada, estava prestes a soltar o seu lado frio e vicioso novamente. As ações do culto do fantoche fantasmagórico, na grande cidade dos fantoches, eram tão significativas que naturalmente não podiam fugir da atenção das outras grandes facções. Especialmente quando descobriram que o ancião Roagu, que sempre estivera cultivando no quartel do culto do fantoche fantasmagórico, chegará à cidade dos fantoches, causou uma pequena comoção. Várias dessas facções até enviaram espiões para descobrir a razão por trás da comoção do culto do fantoche fantasmagórico. A divisão da grande seita Diabo estava localizada no canto sudoeste da grande cidade dos fantoches. Agora, no topo de uma torre, uma figura bonita estava encostada em um pilar, enquanto seus olhos sedutores olhavam para a direção do culto do fantoche fantasmagórico. De pé atrás daquela beleza sedutora que usava um vestido preto, uma figura apareceu de repente antes de ele respeitosamente dizer: "Senhorita, descobrimos o motivo por trás da comoção no culto do fantoche fantasmagórico. O azul foi morto?" Oh! Quando ela ouviu essas palavras, aquela beleza gentilmente ergueu as sobrancelhas antes de inclinar a cabeça. Ela era a pessoa que Lindó havia encontrado no leilão, Mukiankian. Não é de admirar que o velho companheiro Roagu tenha chegado à cidade dos fantoches. Acontece que seu filho foi morto. Mukiankian de repente sorriu timidamente. Mesmo que a grande seita do diabo e o culto do fantoche fantasmagórico parecessem ter um relacionamento cordial na superfície, eles se enfrentaram várias vezes no escuro. Agora que eles tinham sofrido uma grande perda, ela estava naturalmente encantada por aproveitar o show. Quem matou Roazu? De acordo com minhas fontes, esse sujeito deveria ter avançado para mestre dos símbolos da alma. Além disso, com a ajuda de seu fantoche do símbolo e contra a proteção da misteriosa armadura da Terra, até mesmo um praticante do estágio avançado da criação da forma não poderia matá-lo. Os lindos olhos de Mukiankian se lançaram antes dela perguntar com um sorriso. Dizem ser um homem chamado Lindó. Ele teve um pequeno conflito com Roazu na casa de leilões. Depois disso, quando Lindó foi refinar seu tesouro da alma na Torre do Tesouro, ele foi descoberto por Roazu. Parece que Roazu tentou comprar à força o seu tesouro da alma, e acabaram por sair em condições infelizes. Lindó. Na verdade, é ele. Quando ela ouviu essas palavras, Mukiankan foi imediatamente surpreendida, enquanto um tom de choque passava por seus lindos olhos. Evidentemente, ela nunca esperou que Lindó tivesse realmente matado Roazu. A força deste Lindó é verdadeiramente surpreendente. Parece que ele se escondeu muito bem. No entanto, agora que ele havia irritado aquele velho companheiro Roagu, provavelmente será um assunto complicado. Mukiankian estava um pouco arrependida quando ela disse. A reputação de Roagu era bem conhecida em toda a grande província desolada. Como Roagu estava pessoalmente assumindo o comando desta vez, provavelmente ele levaria à morte. Com relação a Lindó, ela pensou em pedir a ele para se juntar a eles. No entanto, agora, ela só podia rejeitar essa ideia. Fique de olho neles. Se houver novos desenvolvimentos, relate-me imediatamente. Sim. Quando ele ouviu o comando de Mukiankian, essa figura rapidamente respondeu. Então, brilhou antes de sair rapidamente da torre.
Os olhos de Mukiankian cintilaram sedutoramente, enquanto ela olhava para as regiões mais externas da cidade. Momentos depois, ela suspirou suavemente enquanto murmurava, que pena. Quando aquele velho companheiro Lago fizer sua jogada, não haverá nem mesmo um corpo sobrando. Desta vez, Lindó está em apuros. Enquanto toda a grande cidade dos fantoches foi um pouco aquecida pelas ações do culto do fantoche fantasmagórico, em um distante vale montanhoso, era totalmente sereno. O pequeno Martin pairou no ar enquanto seus olhos olhavam um pouco solenemente para Lindó, que estava sentado no meio de um lago. Neste momento, a pele dele estava completamente vermelho sangue. Na verdade, gotas de sangue fresco estavam vazando de seus poros, antes de tingirem o pedregulho abaixo dele de vermelho. Assim como o pequeno Martin disse, a energia dentro da fruta das 1000 bestas era extremamente selvagem. Mesmo que ele tenha temperado com a fruta estrela Yang, a energia ainda é demais para a maioria das pessoas comuns. Se Lindó não tivesse dominado o corpo de bronze do trovão e a transformação do macaco demoníaco, agora, seu corpo provavelmente teria sido explodido em pedaços pela energia selvagem dentro da fruta das 1000 bestas. Xiao Ouyan patrulhava em volta dos pedregulhos. Agora, podia sentir que Lindó não estava em condições estáveis. Um tom de ansiedade estava contido em seus olhos de tigre. No entanto, a fim de não perturbá-lo, optou por suprimir sua voz. Sob a atenção intensa do pequeno Martin e Xiao Ouyan, o corpo de Lindó ficou cada vez mais avermelhado, enquanto traços de sangue fresco na superfície de seu corpo começaram a se transformar em um casulo de sangue. Agora, sua aparência parecia bastante alarmante. Esse garoto é simplesmente muito ansioso. O pequeno Martin franziu as sobrancelhas. Ele podia sentir que a condição atual de Lindó não era ideal. Neste momento, certamente deve haver uma transformação revolucionária ocorrendo dentro de seu corpo. Se Lindó pudesse suportar essa transformação, sua força provavelmente aumentaria. No entanto, se ele não o fizesse, seu corpo provavelmente seria destruído em pedaços. O tempo passou furtivamente. Em um piscar de olhos, meio-dia havia passado. Enquanto isso, a respiração de Lindó ficou cada vez mais fraca. Na verdade, seu ritmo cardíaco parecia ter diminuído significativamente. Crack. Esse estado quase sem vida continuou por 1 hora, antes que de repente, um som extremamente suave ecoasse. Então, rachaduras começaram a surgir no casulo de sangue que cobria o corpo de Lindó, antes dos pedaços começarem a cair. Quando o casulo de sangue começou a se quebrar, a pele verde-bronze de Lindó foi lentamente revelada. No entanto, neste momento, parecia haver um toque de uma cor quente de jade misturada com o tom escuro de verde-bronze. O bronze do corpo do trovão está evoluindo. Quando ele viu aquele tom de jade, os olhos do pequeno Martin brilharam. Prontamente, seus olhos se tornaram extremamente sulens. Este era o momento mais crítico para Lindó. Se ele pudesse evoluir com sucesso o corpo de bronze do trovão para o corpo de jade do trovão, então Lindó seria capaz de absorver completamente a energia tirânica dentro da fruta das 1000 bestas. Rosnado. Xiao Ouyan também sabia sobre a situação atual de Lindó. Imediatamente, soltou um grunhido profundo antes de bater suas asas relâmpago e voar para o céu. Então, ele majestosamente pesquisou seus arredores enquanto atuava como o guarda-costas mais leal de Lindó. Assim, enquanto Lindó estava numa corrida contra o tempo para evoluir seu corpo de jade do trovão, em uma distante cadeia montanhosa, um ancião vestido com mantos grisalhos estava examinando friamente um local confuso, que havia passado por uma batalha maciça. Vibrações da marca do fantoche do símbolo.
Os olhos daquele ancião pararam de repente, antes de ele levantar a cabeça violentamente. Então, ele olhou para uma distante cadeia de montanhas, antes que um sorriso extremamente venenoso surgisse em seu rosto enrugado. Pequeno bastardo, você não vai escapar de mim.